perdemos o médico ginecologista e ex-vereador Carlos Valandro, que causou uma comoção tremenda na comunidade. Nós tivemos um gerente bancário extremamente bêbado, que colocou em risco a vida de uma menina que havia conhecido num pub e bateu o carro perto do Damian Centerlar, e alteradíssimo aqui dava chutes e socos e gritos na cela da Polícia Civil, pagou fiança, 4 mil, e foi liberado. Da região ele? Ele é da região, ele não é daqui, é uma agência bancária de uma cidade da região. Outro caso absurdo, sargento da reserva do Exército, que foi preso por abigeato em Alegrete. Não se justifica. Quanto que ganha um militar na região de Manoel Viana, que é de cobertura dos nossos veículos? Justamente, o crime aconteceu em Manoel Viana, um conjunto entre a Brigada Militar de Manoel Viana e a Brigada Militar de Alegrete resultou na prisão. E aí a surpresa, militar aposentado, não precisava se envolver com isso. A gente pergunta, tá passando fome? Tá ruim? Para que é? Porque recebe um bom dinheiro, está tranquilo, já foi, tem o nosso exército, nós temos uma gratidão com o exército, que sempre forjaram o caráter, e onde está o exército, as pessoas mudam também em relação a isso, em função da seriedade, né? Por isso que surpreende bastante. Exatamente. Aí nós tivemos aquela quantidade de droga apreendida em Jaguari, e foi notícia, até o pessoal ficou um pouco chateado, que a gente comentou que a droga seria vendida num show, mas é a informação que chegou para a polícia. E depois disso, no dia 12, veio a notícia de que homens fortemente armados estavam se deslocando de Júlio de Castilhos para Jaguari para cometer algum crime. Também foram presos pela PRF. Tivemos menores apreendidos com armas em São Francisco de Assis. Tudo isso em menos de uma semana, João. Tivemos, neste final de semana, a perda trágica do Sérgio Luiz Sudati, de 60 anos, já sepultado em Nova Esperança do Sul. Ele que é irmão da Dona Sônia e cunhado do seu Nildo, ex-patrões do Coxilha de Ronda e proprietários do Mercado Central, causou comoção em Santiago e Nova Esperança. E nós tivemos ainda este cidadão que eu não sei como ele conseguiu dirigir um carro com quase 2 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Uma vez eu conversei com um policial rodoviário federal que ele me disse que a pessoa com 0,90, com 1 miligrama, a pessoa já não consegue caminhar. Com o máximo que eu lembro de ter noticiado de embriaguez, 1,20. Não consegue nem falar. Eu não sei como que esse homem conseguiu dirigir. E por sorte não pegou ninguém, porque entrou no pátio, bateu na casa. Eu não sei se naquele horário não é o horário que tem cultos. Talvez, porque foi perto da igreja, inclusive. Foi na frente da igreja. E ele não se feriu gravemente? Não se feriu, foi preso, sem direito à fiança, e estava sem CNH desde 2018, preso. E nós tivemos esse homem, esse cidadão que nasceu de novo, né? Primeira informação que a gente recebeu sobre o Gonçalo Mota Nascimento, de 61 anos, agropecuarista, que ele estava em estado gravíssimo, porque o trator caiu sobre ele e os bombeiros foram resgatá-lo. O trator estava sobre o abdômen e o quadril, e nós demos a informação que era grave. Depois a esposa dele, a Marilane, entrou em contato conosco lá do hospital, dizendo que ele nasceu de novo. Mas talvez esse trator na hora tenha ficado também pegando em alguma outra coisa, que ele conseguiu ficar por um milagre, não totalmente sobre ele, Rafael. Exatamente. Porque veja aqui fora, em uma fazenda, um rapaz há pouco tempo foi esmagado por um implemento. Exatamente. Qualquer peso sobre o ser humano é muito frágil. E então é possível que tenha ficado numa região que o trator acabou se calçando em um terreno, alguma coisa assim, e não foi totalmente, né? É possível, porque foi necessário uma retroescavadeira para retirá-lo. E aí se imagina, né, que uma pressão. Mas, por incrível que pareça, ele só lesionou o braço, já está em casa, se recuperando. Graças a Deus não terminamos em tragédia. E aí a gente chega então, João, nesse caso que eu conversei e tive a liberdade de ser convidado pela TV Record
Primeiro pela coragem de ser o único jornalista do estado do Rio Grande do Sul a divulgar o nome e a identidade do estuprador, porque, segundo as fontes que chegam, ele é uma pessoa de posses, é uma pessoa popular, uma pessoa conhecida. Lá em Roca Salles. Em Roca Salles. Fica perto de Lajeado. Encantado. De Lajeado. Sim, aquela região de Erechim. Vale do Taquari. Isso, vale que é Encantado, onde tem aquele Cristo que chamou atenção para todo o Brasil. RSC 287, Passo Fundo, 386, não, para cá, para esse lado. Certo. Esse lado, passando Venâncio Aires, por ali. Sim. E aí eu fiquei sabendo que o delegado Alex Asman estava no caso, meu amigo, entrei em contato. Descobrimos que o delegado estava coordenando e foi quem pediu a prisão. Ficamos sabendo da existência de um vídeo. Ficamos sabendo que o advogado Dr. Isaac Dutra de Santiago está representando a família e conseguimos contato com o pai da menina. E vimos o vídeo que hoje foi para a Record com tarjas e a situação é a seguinte. Há 14 anos o pai e a menina moram em Roca Salles. O casal é separado, a mãe mora em Santiago, a família é de Santiago. E por 8 anos ele trabalhou com este senhor de 72 anos, que eu vou informar aqui, como eu coloquei a foto. O nome dele é o Paulo Piscinini. Foi patrão dele. Do pai da vítima. Do pai da vítima. Que coisa absurda. A vítima frequentava o local de trabalho. Sim. Né? E ele era considerado uma pessoa da família. Certamente. Como ela ficava sozinha em casa, o homem saía do seu trabalho e ia na casa da menina e por 4 anos ele a estuprou. Além do estupro, ele fazia ameaças, ameaça psicológica, ameaça de que ela não poderia contar para ninguém, que estragaria a família dele. Então isso começou quando ela era bem criança, em torno dos 10 anos. Com 10 anos. Então veja se cabe no possível. É absurdo. É absurdo que essa menina aguentou. E a princípio ela não contou para ninguém. Ela chegou no limite da pressão psicológica feita por esse acusado, e isso está muito bem documentado no inquérito que está em andamento. Quando trata-se de casos com menores, 15 dias para o inquérito ser concluído, e aí que foi feito o pedido da prisão, e a vara criminal de Encantado decretou a prisão. Ele foi preso sexta pela manhã. A menina, desesperada, sem saber o que fazer, pegou uma corda, foi numa ponte seca com trilhos e se jogou. A corda arrebentou e ela caiu de 20 metros. Ela quebrou vértebras, coluna, teve o pulmão perfurado, teve um corte profundo na cabeça, e foi a mão de Deus. No hospital, o pai dela, isso palavras do pai: Rafael, achei que perderia minha filha. E eu comecei a gravar para perguntar o que tinha acontecido. E aí ela contou detalhes e deu o nome, e aí aconteceu tudo o que aconteceu. Foi no dia 8 essa tentativa de suicídio, e a partir disso, então, o caso veio à tona de que ela, desde os 10 anos, era estuprada. E esse infeliz está preso. Está preso, e acredito que deve ficar preso.